Respeitado dentro do hospício por sua força física, o ex-lutador de boxe escapou das sessões de eletrochoque e da temida e cruel lobotomia. Ele ganhou a confiança de funcionários e a chave da cela. Sempre que fugia, procurava abrigo na casa dos Leone, tradicional família carioca que conheceu antes de ser internado no manicômio. Os irmãos José Carlos e Margarete Leone eram crianças no período em que Bispo do Rosário foi acolhido durante um período pela família. Neste pavilhão abandonado da colônia Juliano Moreira, é possível dimensionar o tamanho da tragédia que se abateu sobre a vida de milhares de pacientes aqui trancafiados por conta da doença mental e pelo descaso e crueldade do sistema de saúde pública da época. Um grito por liberdade deixou marcas na parede. Apesar do terror que o cárcere provocava entre os internos, um deles se rendeu ao confinamento em nome de uma fé religiosa inabalável. O sergipano Arthur Bispo do Rosário, que viveu enclausurado por quase 5 décadas no pavilhão 11 da ala Ulisses Viana, da colônia Juliano Moreira. Obstinado em cumprir a missão divina, ordenada por vozes de anjos iluminados, que dizia ouvir, Bispo criou um mundo paralelo para apresentar a Deus no dia de sua morte. Respeitado dentro do hospício por sua força física, o ex-lutador de boxe escapou das torturantes sessões de eletrochoque e da temida e cruel lobotomia. Ele se tornou xerife do pavilhão dele. Isso quer dizer que ele se tornou um pouco ajudante dos funcionários para conseguir uma posição privilegiada dentro do hospício, senão ele não conseguiria guardar nenhuma peça. E como xerife, ganhou a confiança de funcionários e a chave da cela. Sempre que fugia, procurava abrigo na casa dos Leone, tradicional família carioca que conheceu antes de ser internado no manicômio. Os irmãos José Carlos e Margarete Leone eram crianças no período em que Bispo do Rosário foi acolhido pelo pai Humberto Leone e pelo avô José Maria Leone no casarão da rua São Clemente, em Botafogo. Ele morava nos fundos dessa casa, ocupando 2 quartos, e ali ele começou a tecer os seus primeiros trabalhos manuais. Mas um fato que chamou muita atenção, e a gente, todos nós éramos 26 primos da época, nós tínhamos um certo receio, porque a história do bispo se deu para nós, que um belo dia, e ninguém sabia disso, ele vai na igreja matriz, ali na rua Voluntários da Pátria, aqui no Rio de Janeiro, numa missa que estava sendo celebrada naquele momento. E ele entra no altar e expulsa o padre. O padre, achando que era absurdo, de fato era, tentou reagir, e ele, que era lutador de boxe, ele deu um soco no padre, o padre cai. E ele começa a tentar pregar para as pessoas, para os fiéis que estavam ali, dizendo que ele era filho de Jesus, filho de Deus, melhor dizendo. Foi a primeira vez que o bispo foi detido, camisa de força, e foi levado pelo Juliano Moreira. Meu avô tinha uma certa influência na época e ele era absolutamente dócil. Dias depois ele já estava novamente no casarão da rua São Clemente. E lá ele ficou durante mais algum tempo. Segundo José Carlos Leone, Bispo era um homem sério e pouco falava. A não ser assunto relacionado a Deus. Se puxasse, se dissesse que ele tinha uma cruz branca, que ele tinha uma luminosidade especial, aí ele falava muito. Ele tinha um lado espiritual absolutamente desenvolvido, muito espiritualizado, muito próximo do divino, muito próximo de Jesus, para quem acredita nisso. Mesmo estando livre na casa da família Leone, Bispo preferia o isolamento para dar continuidade à sua missão religiosa. Ele ficou enclausurado, o pai teve que mandar fazer até uma adaptação, porque ele ficava ali, ninguém ouvia nada, pensava até que tinha morrido. De vez em quando o papai ia lá, abria para saber, ele estava tecendo, fazendo a manta dele. Inclusive tem nome de vários familiares meus bordados lá. Esse manto, ele bordava, ele tirava a linha de uma roupa velha, sabe? Ele
criava desse jeito, né? Ele não tinha linha de bordar, agulha de bordar, né? Ele criava, ele pegava uma agulha qualquer da casa, puxava a linha de uma roupa velha, de um lençol, de alguma coisa, puxava os fios e bordava. Ele começou esse trabalho justamente lá no casarão da Rua São Clemente, antes de ser recolhido e antes de ter o primeiro ataque de esquizofrenia. Quando ele foi a primeira vez na Juliano Moreira, ele foi como uma pessoa perigosa, ele ficou lá um período. Aí meu avô intercedeu e ele saiu com rapidez. Ele tinha uma aparência que chamava a atenção das crianças da família Leone. Tinha os cabelos meio desdenhados, grandes, né? Usava umas calças amarradas muito aqui em cima. Então, de certa forma, ele chamava a atenção das crianças. E as crianças que eu me refiro éramos nós, eu e meus irmãos e primos. E ele perguntava, de repente, o que vocês estão vendo em mim? E aquele que dissesse, eu estou vendo uma cruz branca, ele ficava absolutamente satisfeito. Se tivesse balinha, ele tirava, dava, passava a mão na cabeça da criança. Ele era um homem agressivo? Nem um pouco agressivo. Pelo contrário, tanto é que o meu pai, que era um homem esclarecido, tinha confiança de deixar a minha irmã recém-nascida, né? Muitas vezes saía com a minha mãe, não era costume de fazer isso. E o bicho tomando conta. Ele ficava sentado no chão, esperando, trazia toda hora água, suco, o que fosse. Minha mãe grávida. Qualquer coisa que era necessária ele trazia e ficava esperando, ficava sentado ao lado da minha mãe até meu pai chegar. Ele só saía depois que meu pai chegava. O bebê que estava a caminho era Margarete, que ganhou o colo e a companhia de Bispo. Eu fui a primeira filha da minha mãe, né? E então ela tinha assim todo um apego, né? Um bebê muito pequeno. E eu, pelo jeito que a minha mãe era, ela jamais ia deixar alguém pegar no bebê dela se não fosse confiável, isso eu tenho certeza. Os irmãos contam que Bispo fazia trabalhos domésticos para a família, mas nunca aceitava dinheiro. José Carlos diz que Bispo deixou para sempre o casarão da família Leone e voltou para o isolamento do manicômio espontaneamente. Foi quando ele iniciou efetivamente a grande produção dele. Então lá ele começou a produzir. Iniciou no casarão de Botafogo, né? Foi interrompido, voltava e tal. E quando ele passou mais um período na Juliano Moreira, não a primeira vez, mas já a segunda ou terceira, aí que ele passou um período maior, e aí, porque quis mesmo, lá então ele começou a produzir. Arthur Bispo do Rosário é considerado um dos maiores fenômenos da história da arte contemporânea e também da psiquiatria. No dia 5 de julho de 1989, aos 80 anos, ele encerra o longo retiro e cumpre finalmente o objetivo que o inspirou anos a fio, o de se apresentar a Deus. Quando eu subir, os céus se abrirão e vai recomeçar a contagem do mundo. Vou nessa nave, com esse manto e essas miniaturas que representam a existência. Vou me apresentar. O Plano Nacional de Educação, o PNE, criado por um projeto de lei aprovado no ano passado pelo Congresso Nacional, vai vigorar até o ano de 2024. Ele é composto por 10 diretrizes objetivas e 20 metas, entre elas a universalização do ensino, incentivo à formação continuada e a inclusão das minorias, como alunos com deficiência, crianças que moram no campo e grupos indígenas. O PNE ainda prevê meios de controle social. Isso significa que a população poderá fiscalizar e cobrar a aplicação das metas e objetivos propostos pelo plano. Senador, o senhor foi relator do PNE aqui no Senado. Como garantir à mãe de uma criança com deficiência a vaga dessa criança numa escola, tanto particular ou na rede pública? Desde a política de inclusão social que a presidenta Dilma aprovou em 2012 e a aprovação do Plano Nacional de Educação determina que toda escola pública que acolher uma criança com limitação, ela terá 2 vezes os repasses do Fundeb. O repasse normal, em que é feito para toda e qualquer criança da escola pública, e igual valor a mais para que essa escola pública possa conveniar com a escola especializada ou criar um espaço especializado para que esta criança tenha um reforço
através daquele conjunto de profissionais que tratam daquela limitação. O grande objetivo é assegurar a toda e qualquer criança no Brasil, em qualquer ponto do Brasil, o acesso à escola, o acesso ao conhecimento e o convívio entre aqueles que são considerados normais. Porque, para mim, essas crianças têm algumas limitações, mas em outras matérias elas são tão competentes ou mais competentes do que aquelas que se dizem normais. Pais de alunos com síndrome de Down devem recorrer ao Ministério Público para impedir que escolas particulares cobrem taxa extra, porque o filho tem deficiência. A prática é considerada ilegal e fere a Constituição brasileira e determinações do Plano Nacional de Educação. Veja a seguir o drama de uma mãe de Brasília para conseguir uma vaga na escola da rede particular de ensino para Lia, sua filha que tem síndrome de Down. Lia é uma menina alegre, curiosa e muito carinhosa. A mãe que o diga. Eu amanheço, eu acordo e eu ouço uma pessoa do quarto dela me chamar. Amor? Amor? Eu sou chamada de amor. Então, é algo inexplicável. Maria de Lourdes, a mãe de Lia, é presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Ela resolveu fundar a entidade ao perceber que tinha que enfrentar e derrubar preconceito e obstáculos para promover a inclusão da filha. Eu acho que o maior preconceito que eu encontrei foi exatamente onde eu achei que eu não ia encontrar preconceito, que é na escola. A menina chegou a ser matriculada em algumas escolas públicas de Brasília. Depois do lar, eu acho que a escola, né, é onde deveria ser o mais acolhedor possível, né? Eu tive algumas dificuldades em algumas escolas públicas, em 2 escolas públicas onde a Lia esteve, no sentido de não cuidarem da Lia direito, né, de deixarem a Lia suja. Não era sujeira, não, era fezes. A tentativa de incluir Lia em escola particular foi uma verdadeira via crucis. Todas as escolas que eu buscava, todas me cobravam uma taxa extra. Porque eles me diziam que as crianças com síndrome de Down, elas não andavam sozinhas. Elas precisavam desse amparo, desse ajudante, dessa pessoa que ficasse ao lado dela. E eu falava, meu Deus, mas a minha filha não precisa disso. Isso é transferência de responsabilidade. Quem tem que educar as crianças são os professores dentro de sala de aula. Você conseguiu, Lourdes, afinal de contas, uma escola que recebeu sua filha como qualquer outra criança? Consegui, né? A busca foi longa, mas eu consegui. A minha filha está matriculada hoje no Dromos. Antes cheguei a essa escola, conversamos, contamos toda a nossa trajetória dessa busca, né? Essa busca que já estava me cansando, na verdade. E a resposta que eu tive foi: Lourdes, nós procuramos trabalhar os pontos fortes de todas as crianças, porque todas as crianças possuem pontos fortes. E é isso que a gente vai fazer com a sua filha. Maria de Lourdes já formalizou a denúncia contra as escolas junto ao Ministério Público. Essa denúncia não é só em Brasília. Esse hábito horroroso não é só em Brasília, é no Brasil inteiro, né? Muitas das escolas de todo o nosso país fazem uso, lançam mão desse artifício que eles chamam de incluir o teu filho, quando na verdade eles querem dinheiro, né? Eles faturar, né? Eles se posicionam não como educadores, mas sim como mercenários, né? Porque na medida em que me cobram uma taxa tão alta pelo meu filho, eles estão discriminando meu filho. Senadora, o que as mães devem fazer quando as escolas cobram uma taxa extra porque seus filhos têm síndrome de Down? Devem procurar o Ministério Público e, se for preciso, o Poder Judiciário. Nós tivemos uma grande discussão nesse Congresso Nacional, quando discutimos o Plano Nacional de Educação, o PNE, eu até estava na Casa Civil na época, sobre a questão da inclusão no sistema regular de ensino das pessoas com deficiência, com as crianças com deficiência. E na época eu defendia, e o Plano Nacional fez isso, que a inclusão não podia ser só nas escolas públicas, que nós tínhamos que manter a rede especial. Hoje nós temos
temos a rede especial, mas a lei determina que as escolas públicas têm que fazer inclusão. Então, muitos deputados, muitos senadores lutaram por isso, e foi uma orientação do MEC. Então, não tem como nenhuma escola pública, primeiro, se negar a fazer a matrícula, segundo, querer cobrar. Isso é um preconceito e discriminação, não está correto. Eu sei as dificuldades das escolas públicas de fazer a inclusão, porque geralmente uma criança com deficiência requer mais assistência, requer mais atenção, e muitas vezes a gente já tem escolas com salas de aula com um número grande de alunos, mas isso o Estado tem que dar conta. O Estado, a Prefeitura, a própria União, é uma lei que determina, né? Então nós temos que dar amparo às escolas especiais que fazem parte da rede de ensino, da rede educacional, e garantir que as escolas públicas efetivem essas matrículas e deem a atenção que essas crianças precisam. O Inclusão termina aqui. Para rever este programa, acesse www.senado.leg.br/TV e clique na opção desejada. Você também pode enviar sugestões para inclusão@senado.leg.br. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela atenção e até a próxima.